Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura devocional diária do capítulo 9 e 10 de Romanos. Como você sabe, a gente está lendo 2 capítulos por dia, e logo depois que eu faço a leitura desses 2 capítulos, eu vou aqui e posto comentários sobre esses 2 capítulos. Espero que você esteja me acompanhando, se anime, 2 capítulos por dia, não leva mais que 10 minutos de leitura diária. Antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para notificação e toda vez que tiver um vídeo lá, você vai receber a notificação desse vídeo. Pretendemos fazer isso diariamente, né? E no final, se você quiser deixar o teu comentário, coloca lá o teu comentário, o teu gostei ou não gostei. Capítulo 9 e 10 de Romanos. Nesse capítulo, Paulo trabalha a ideia da dicotomia, né? Da relação entre a graça e as obras. Paulo mostra que o esforço humano não pode gerar salvação. Toda obra foi feita por Deus. E ele mostra que sempre quando Deus se relaciona com o homem, ele vai trabalhar primeiro, ele vai mostrar para o homem primeiro que a obra é dele. Ele começa fazendo a promessa e ele é que cumpre a promessa em Cristo Jesus. Então Paulo começa falando do povo de Israel, que recebeu todas as promessas dos patriarcas, além dele descende segundo a carne Jesus. Mas eles achavam que com tudo isso poderiam executar ganhar a sua salvação pelo seu próprio esforço. E aí ele vai dizendo no texto que eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. Porque quando Deus propõe ao homem a salvação, Deus não propõe ao homem a salvação através do esforço do homem, mas Deus propõe a salvação através dele, Deus, Ele mesmo, Deus, fazendo toda a obra para o homem. Por isso que ele começa mostrando que Deus, quando se relacionou com Abraão, não se relacionou com Abraão individualmente, mas de uma forma geral. É sempre assim, quando Deus se manifesta, Deus não se manifesta de forma individual. Ainda que o relacionamento de Deus seja individual, mas Deus é pleno, Ele enche tudo em todas as coisas. Então, quando Deus se relaciona com alguém diretamente, esse impacto não é só nele, é no geral, é no mundo em todo. Deus, quando ele interage com o mundo, o impacto é global. Porque Deus, ele enche tudo em todas as coisas. Então, quando Deus chega para Abraão e fala assim, te farei uma grande nação, essa promessa não era só para Abraão. Essa promessa impactou ao mundo inteiro. Porque cada ato que Deus falava com Abraão tinha um impacto global. Quando ele fala assim, em Isaac será sua descendência. Isso não era só uma questão para Isaac ou para Abraão. Ele queria dizer que eu estou te prometendo e apontando o dedo que vai ser na promessa, no filho da promessa, e não no filho do teu esforço. Porque quem conhece a história de Abraão, e eu te incentivo a ir lá em Gênesis buscar a história de Abraão, teve um filho do esforço de Abraão, que foi Ismael, que ele buscou uma escrava, e depois transformou uma concubina, teve um filho com ela e gerou Ismael. Mas Deus falou, não é através do teu esforço, é através da minha promessa. Mais à frente, Paulo vai mostrando que nesse relacionamento, quando Deus se relaciona, as coisas são globais. Ele vira para o Isaac, que através da sua esposa Rebeca teve um gêmeo, Isaú e Jacó. E ele fala de novo, não é quem corre ou quem quer, é quem Deus escolhe. Aqui a Bíblia fala que Deus fala, amei o mais novo e eu aborreci o mais velho. Mas o que isso tem a ver? Isso não tem a ver só com as pessoas, com os dados pessoais, mas isso era uma palavra de Deus que tinha um impacto sobre a promessa, sobre Deus falar o seguinte, é a minha graça que salva, é o meu desejo de agir que salva, não é o seu esforço. Aí depois ele fala sobre Moisés, que Moisés recebeu a palavra, eu abençoarei a quem quiser abençoar, né? Ele fala isso com Moisés. Aí Paulo puxa logo para Faraó, que é uma grande dissensão entre os teólogos, né? Porque ele fala, eu separei Faraó para servar os vasos de honra, para mostrar a minha glória através da vida de Faraó. Mas que é aí que nasceu grande parte das discussões de predestinação, que é uma teoria que diz o seguinte, que Deus sabe tudo de antemão, né? Paulo até pega esse ponto e fala, olha, mas se Deus faz o que quer, do jeito que quer, quem pode resistir à sua vontade, né? Aí, o que está se queixando o homem? Aí Paulo entra mostrando que Deus tem o direito de fazer o que ele quiser, porque de fato, quando o homem pecou, ele foi colocado debaixo de maldição. E aí, Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Olha a inversão de lógica. Se colocou debaixo de maldição. Só de estar vivo já é misericórdia e graça de Deus. E Deus tem a opção de ter misericórdia ou não, se quiser. Calma, que nós vamos chegar lá nesse ponto, porque tem uma coisa muito grande por trás disso tudo.
Então Paulo vai discorrer essa ideia de que a questão toda envolvida aqui é que a obra sempre é de Deus. Aí ele fala exatamente isso. Não é de quem se esforça ou de quem quer, é de Deus usar a sua misericórdia. Né? Aí ele fala dos gentios. Os gentios que não procuravam a Deus, que viviam a sua vida devassa, encontraram pela fé. Mas os judeus que se esforçaram na lei, não atingiram a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não vem através das obras, vem através da fé na obra que Deus fez em Cristo. Aí que Paulo fala e dá a dica pra gente, uma luzinha do negócio. Ele fala assim, eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo, né? Por quê? Porque eles ainda que andavam, receberam a lei, receberam os patriarcas, deles descende Cristo segundo a carne, mas eles nunca enxergaram que aquilo tudo apontava para Jesus, que toda a obra redentora de Deus estava em Jesus. E aqui, se você duvida que Jesus é Deus, esse texto fala isso, que ele fala, Cristo, o próprio Deus eternamente. Amém. Então, quando Deus se manifesta em carne, que é Jesus, ele faz toda a obra por nós, ele vence o pecado por nós. E aí, Paulo vai mostrando que sempre é a vontade de Deus. Por isso que no capítulo anterior ele falou de predestinado, que é alguma coisa estabelecida e firme. Quando Deus faz, é fato, ninguém muda. Aí que ele começa a falar sobre a redenção que temos em Jesus no capítulo 10, né? Que ele começa a falar que aí sim, veja bem, ele está começando a mostrar que não é o esforço humano que leva essas coisas, mas a graça de Jesus manifesta em nós. E aí ele fala assim, olha, tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. E ele começa a mostrar que Deus estabeleceu para que todos pudessem saber, né? Que todos pudessem saber que Cristo é essa salvação. Ainda que isto seja da vontade de Deus, e a vontade de Deus faz com que cada um possa ver, o que Deus fez? Ele estabeleceu em toda a terra a sua pregação. Porque ele começa falando, a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Aí ele fala assim, mas vem cá, alguém não ouviu? Não. Ele usa o Salmo 19. Por toda a terra se ouviu a sua voz, e se ouviu a sua voz até os confins da terra. Então Deus colocou na criação, lá, já voltando ao capítulo 1 de Romanos, que a manifestação de Cristo para todo ser humano. E aí, nesse momento, com Jesus dentro da história, você passa a ter a condição de crer ou não em Deus. Ainda que Deus estabeleça segundo a sua vontade foi colocada para toda a terra através da manifestação dele em todo o mundo. E aí voltamos lá para o capítulo 1, né? Os atributos invisíveis de Deus e a sua eterna divindade claramente se mostram na criação, né? E aí Deus fala em termos proféticos. Bom, isso está disponível para todo mundo, porque antes de mais nada, você não consegue fazer obra, e até mesmo isso no capítulo 9, o crer ou não é da vontade de Deus, só que Deus pegou e colocou isso disponível para todo mundo em Cristo. Então, por causa de Jesus, aquele que estava incapacitado, hoje pode estar capacitado a crer. É bem interessante. Olha só, é o desejo, você só vai acreditar se Deus intervir. Paulo falando isso no capítulo 9. Quem pode resistir à sua vontade? Mas acontece que Deus se coloca na criação através de Cristo, e Jesus na criação começa a pregar. E aí quando Jesus, através da criação, da manifestação do Espírito de Deus em todas as coisas, ele prega, aquele que era incapaz passa a ser capaz, revive. Então aí ele passa a ter a opção de dizer, posso ou não posso crer? Por isso que ele termina dizendo, Senhor, quem creu em nossa pregação? Né? Então você entende que a predestinação não mudou. A vontade de Deus não muda. É fato. Só que quando Jesus ele entra na criação e ele entra no mundo antes até mesmo da criação, porque Deus anuncia Jesus antes da criação, nós vamos falar com isso com calma, vai bem devagar, né? Ele muda o contexto. Porque quando Jesus ele é anunciado e o Espírito de Deus anuncia ele para toda a criação,
aqueles que não tinham capacidade nem desejo, porque o desejo começa de Deus, recebem essa capacidade. Então, tanto a predestinação quanto a eleição não são contestadas, porque é Deus falando, eu desejo, eu faço, eu me coloco, mas eu lhe dou a opção de ouvir a minha voz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Gostaria de ter mais tempo para poder explicar um pouco melhor isso, mas eu tenho certeza que a profundidade espiritual dessas coisas, só o Espírito Santo pode fazer esse trabalho. Deus abençoe e acrescente essa palavra, acrescente muito para a glória de Deus. E todas as coisas convergem para o nome de Jesus. Você imagina o poder de Deus? O fato, a realidade é que quando Jesus entra na criação, todas as coisas mudam e todas convergem para Ele. E tudo vai para Ele. Lembra de ontem que eu falei para vocês de que é fato que a nossa tribulação vai gerar a glória de Deus, porque Deus estabeleceu isso. Deus disse, predestinou. O que Ele predestinou? Quem crê vai ser glorificado em nome de Jesus. A salvação está em Jesus. Tudo no mundo converge para Jesus. Tudo. Por isso é que nós somos capazes hoje de escolher, crer. Dois caminhos estão à sua volta, porque nós não tínhamos capacidade até Cristo estar no mundo. Nesse momento nós temos uma palavra anunciada, né? Por toda a terra se ouviu a sua voz. E você e eu somos alvo dessa voz. E estamos hoje diante do caminho de crer em Cristo e saber que a obra dele é que nos redime. Deus abençoe. Em nome de Jesus.